Olá, sétimo ano. Bom dia. Hoje, terça-feira, dia 12 de janeiro, nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Antes de a gente começar com a atividade, nós vamos revisar as grandezas diretas e as grandezas inversas. Então, vocês podem começar acompanhando pelo livro na página 185. E na última aula nós já falamos, certo? Que é o nosso capítulo de regra de 3 e grandezas, nossas últimas aulas. Então, a grandeza, quando é direta, eu usei até um exemplo de uma balança. Como se eu tenho uma unidade que aumenta e a outra unidade também aumentou, então eu vou ter aí grandeza diretamente proporcional. Se a minha unidade diminuiu e a outra também diminuiu, eu também vou ter grandezas diretamente proporcional. Então, se eu quiser fazer uma certa quantidade de pão, quanto mais quilogramas eu tiver de massa, mais quantidade de pão eu vou conseguir fazer. Então, para muita massa que eu usar, muitos pães eu vou conseguir fazer. Então, ficou equilibrado. Subiu a quantidade de quilos e subiu a quantidade de pães. Então, é diretamente proporcional. Quando eu tenho o inverso da balança, se uma unidade sobe e a outra desce, inversamente proporcional. Se uma unidade desce e a outra sobe, também é inversamente proporcional. Então, nós falamos do exemplo de uma obra. Sua casa está em reforma. Então, quanto mais pessoas estiverem trabalhando nessa obra, menos tempo vai durar. Não é isso? Então, quanto maior, menos tempo. Ou se eu tiver menos e mais. Então, vai ser grandezas inversamente proporcionais. Então, vocês vão fazer, como atividadezinha de classe, essa tabela que está aí na página 187. Classe, vocês podem fazer agora. 187. Ok? Então, tem uma tabela aí. Vocês vão acompanhar no livro lá embaixo. Tem uma tabelinha onde tem alongamento em centímetros e massa em quilo. Certo? Vocês têm aí essa tabela. Então, do lado vocês têm um desenho, uma bola com o número 1, uma mola com o número 2 e uma sem número. E do lado tem as variações, 0, 1, 2, 3 e 4. Então, ele diz, o alongamento de uma mola é diretamente proporcional à massa do objeto que se pendura nela. Então, se ela é diretamente proporcional, ou aumentam as duas unidades, ou diminui as duas unidades. Observe a figura com alongamento em centímetros e a massa em quilo. Complete a tabela relativa a essa situação. Então, vocês podem fazer ou essa tabela no caderno, ou vocês simplesmente podem fazer essa tabela mesmo no livro. Não esquecer que é uma atividade para a nota. Então, tem aí alongamento em centímetros, a massa é 2 quilos. Tem o alongamento em centímetros, a massa é 1 quilo. O alongamento é 6 centímetros, a massa vai ser quanto? Alongamento 7,5, a massa vai ser quanto? Alongamento em centímetros, a massa é 8. Alongamento em centímetros, 9. A massa vai ser quanto? Então, para começar a atividade de classe de hoje, vocês vão dar uma paradinha aí e vão fazer essa tabelinha da página 187. Na nossa última aula, nós fizemos a página 188. Então, na página 188, nós só fizemos a questão 1. Okay?
A questão 1. Observe a relação entre as grandezas e classifique em diretamente proporcional, inversamente proporcional ou não teve aí nenhuma relação proporcional. Então, nós fizemos a questão 1 e ficou a questão 2 até a questão 9. Para vocês fazerem em casa, que nós vamos tirar as dúvidas daqui a pouco entre relação direta, relação inversa ou até mesmo relação que não for proporcional. 188. Questão aí de número 2. Então, vamos lá. Roberto repartiu balas para seus 2 sobrinhos de formas inversamente proporcionais. Então, ele já sabe aí que é inversa. Você não precisa nem se dar o trabalho de observar se é direta ou inversa, porque na questão já diz que a forma é inversamente proporcional às suas idades. Se Marcos, que tem só 6 anos, recebeu 12 balas. Marcos tem 6 anos. Então, ele recebeu 12 balas. Quantas balas recebeu Rogério, que só tem 9 anos? Rogério só tem 9 anos. Então, vamos ver qual é a relação que nós vamos utilizar. Então, se eu quero saber a quantidade de balas, eu vou colocar um xizinho aqui para a gente dizer, porque eu não sei qual é a quantidade de balas que Rogério vai receber. Então, eu tenho que observar, eu posso fazer isso de várias formas, certo? Portanto, que você faça da maneira que você achar mais fácil para você no momento. Então, eu tenho aí uma relação inversa, como ele diz. Vamos simplificar a fração. Eu tenho uma fração de 6 nonos. É isso? 6 de Marcos e 9 de Rogério. 6 e 9. Eu só posso simplificar por 3. Se eu simplificar essa fração por 3, eu vou ter o denominador 2 e o denominador 3. Então, isso é uma razão de 2 está para 3. E agora, eu tenho o número 12. E embaixo eu não tenho nada. Só que essa relação, ela tem que ser inversa. Se ela tem que ser inversa, o 3 tem que estar em cima e o 2 tem que estar embaixo. Como é que eu vou dividir o número 12 por um número que vai dar 3? Não é isso? Eu vou dividir ele por 4. Não é isso? Se eu dividir 12 por 3, eu vou ter aí uma razão de 4, certo? Qual vai ser o número que eu vou acrescentar para que eu possa ter aí uma razão inversa? Deixa eu botar aqui em fração. 2 terços, certo? O 2 vai representar o 12? Não, o 2 vai estar representando o x, porque é inverso. O 3 vai estar representando aí o número 12. Okay? Então, vamos ver a forma que a gente pode fazer isso. Como é inversa, eu vou inverter isso aqui, ó. Vou colocar x em cima e o 12 embaixo. Por que eu estou trocando? Porque é inversa, tá? Se ela for direta, eu não preciso trocar. Se é inversa, eu já estou dizendo, eu vou ter que inverter uma das duas. Não posso inverter as duas. Vou inverter somente uma das duas, certo? Já inverti.
Eu fiquei com x e com 12. Então, eu vou ter a multiplicação em x, como a gente já trabalhou em proporção. O 9 multiplica o x, certo? Vou fazer aqui. O 9 multiplica o x, que é 9x. E o 12 multiplica o 6. 9x. 6 vezes 12, 72. X é igual a 72, que vai dividir 9. X é igual a 8. Então, se eu tenho x igual a 8, aqui no lugar desse meu x, eu vou substituir por 8, certo? Vou substituir por 8. Então, eu vou ficar com 6 está para 9, que eu tenho uma razão de 2/3. Agora, vamos ver 8 e 12. 8, se eu dividir por 2, mas 2 é pouco. Por 3, por 4. Vai dar 2. Tá? O 12 está em cima. Então, vou colocar o 12. E o 8 embaixo. Agora, vamos ver. O 12, se eu dividir para 4, dá 3. E o 8, se eu dividir para 4, dá 2. Então, veja que 2/3 é o inverso de 3/2. Então, aqui, quantas balas recebeu Rogério, que tem 9 anos? Rogério recebeu 8 balas. Certo? Aí na nossa questão de número 2. Vamos agora para a página 189. Questão de número 3. Alice deu as mesadas aos seus 2 filhos, de forma diretamente proporcional às suas idades. Então, agora eu já sei que é direta. Pedro tem 6 anos. Pedro tem 6 anos. Recebeu R$ 33. Pedro recebeu R$ 33. Quanto recebeu Lúcio, que tem 9 anos? Tem 9 anos. Então, vou botar um X. Como é diretamente proporcional, eu vou multiplicar sem inverter, porque ela já diz na questão que foi diretamente proporcional. Então, o 6 vai multiplicar o X, ó, lembra? 6 multiplica X e 9 multiplica 33. 6 multiplica X, 6x. E o 9 multiplica o 33. Então, eu vou ficar com 6x igual a 33 vezes 9. 9 vezes 3, 27, 27, 29. 6x é igual a 297. Então, agora é só dividir por 6, porque é uma equação. 297 dividido para 6. Certo? Se a gente dividir 297 para 6, vocês vão fazer a continha aí no caderno de vocês. Lembrando que não pode usar celular nem calculadora, e essa conta tem que estar exposta aí onde está a questão 3. Na lateral do seu caderno, essa continha tem que ser feita aí no seu caderno.
não numa folha à parte, e nem é para fazer as contas, e apagar, ok? Senão não tem validade. Então, 297 dividido para 6 deu 49,5. Então, vamos ver. Quanto Lúcio, que tem 9 anos, recebeu? Então, Lúcio recebeu R$ 49,50. Esse foi o dinheiro que Lúcio recebeu. R$ 49,50, já que foi diretamente proporcional. Vamos fazer a pergunta. Pedro tem 6 anos, ganhou 33. Se Lúcio tem 9 anos, vai ganhar mais. Por quê? Aumentou a idade de 6, aumentou para 9. Aumentei a idade de 6, eu aumentei para 9. E de 33, eu vou aumentar para 49,50. Então, ele já diz aí que é diretamente proporcional, só para eu saber. 2. Veja aí. O exemplo 2 que a gente fez. Marcos tinha 6 anos, ganhou 12 balas. Rogério tinha 9. A idade aumentou de 6 para 9. Mas a quantidade de bala fez o quê? Diminuiu, ó, de 12 para 8 balas. Então, aumentei a idade e diminuí a quantidade de balas. Aumentei a idade, diminuiu a bala. Então, é inversamente proporcional. Vamos para a questão de número 4. Três torneiras enchem um tanque em 3 horas. Torneiras enchem um tanque em 3 horas. Olha aí, 3 torneiras vai gastar o tempo de 3 horas. 2 torneiras enchem o mesmo tanque em quantas horas? 2 torneiras. Torneiras enchem o mesmo tanque em quantas horas? Vou chamar de X. Então, vamos para a pergunta. Se eu tenho 3 torneiras, ela enche em 3 horas. Se eu diminuir a quantidade de torneira, eu vou ter que ter mais horas para poder encher aquele tanque. Então, diminuiu a torneira, diminuiu. Eu vou ter que ter mais horas. Então, se diminuiu uma e aumentou a outra, ela é inversamente proporcional. E o que é que eu vou fazer? Trocar o x lá de posição, né? Vou botar o x em cima e o 3 embaixo, para poder fazer a minha proporção. Ó. O 3 vai multiplicar o 3 e o x vai multiplicar o 2. Se o x vai multiplicar o 2, 2x. E o 3 vai multiplicar o 3. Ó, 3 multiplica o 3 e o 2 multiplica o x. Então, 3 multiplicado por 3, 9. X é igual a 9, que divide 2. X é igual a 4,5. Então, se 3 torneiras passam 3 horas, 2 torneiras vão passar 4 horas e meia enchendo. Olha aí, ó, mais tempo. 4 horas e meia enchendo aí 2 torneiras. 3 torneiras eu diminuí para 2. Eu tinha 3 torneiras, diminuí para 2. Antes eu tinha 3 horas, eu aumentei para 4 horas e meia. Então, diminuí a torneira e aumentei as horas, inversamente proporcional. Questão 5.
Questão de número 5. A horta de Ernesto tem 4.850 metros quadrados. 4.850 metros quadrados. Ele plantou alface em 40% dela. Ele plantou alface em 40%. Em quantos metros quadrados Ernesto plantou alface? Então, aí é só multiplicar, né? Não precisa fazer, certo? Eu posso eliminar os zeros de cada um. E vou só multiplicar. Ok? 5 vezes 4, 20. Vão 2, 4, 3, 19. 1.940. Em quantos metros quadrados Ernesto plantou alface? Em 1940 metros quadrados. A resposta da questão 5. Agora vamos para a questão 6. Com 6 pedreiros, podemos construir uma parede em 8 dias. 6 pedreiros, construímos a parede em 8 dias. Quantos dias gastarão 3 pedreiros para fazer a parede? 3 pedreiros vão fazer em quantos dias? Então, ó, eu diminuí a quantidade de pedreiros. Então, vai ter que ter uma quantidade de dias maior. Então, é inversamente proporcional. Certo? Se eu diminuir a quantidade de pedreiros, eles vão passar mais dias trabalhando. Então, é inversamente proporcional. Então, vai ficar 6 para 3, fica normal. E eu vou inverter lá, vou botar o x em cima e o 8 embaixo, né? Para multiplicar em forma de x, certo? 3 multiplica x, 3x. 8 multiplica 6, 48. X é igual a 48 e divide 3. X é igual a 1,16. 16 dias. Então, quantos dias gastarão 3 pedreiros para fazer a mesma parede? Gastarão 16 dias. Vamos confirmar, ó. Eu tinha 6 pedreiros, trabalhei 8 dias. Diminuí a quantidade de pedreiros, diminuí para 3. Vou ter que aumentar a quantidade de dias, ó. Aumentei de 8 para 16. Inversamente proporcional. Questão 6, agora questão 7. Substitua o quadro abaixo por as letras e os números, de modo que a sequência seja diretamente proporcional. Embaixo a sequência é de 5 em cima a sequência de 5 em 5. 5, 10, 15, 20 e 25. Embaixo a sequência é de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10. É só substituir aí os números. Questão de número 8. Considere-se que 10 anos de idade uma pessoa pesa 40 quilos.
10 anos, a pessoa pesa 40 quilogramas. E com 15, ela vai pesar 45. Há relação de proporcionalidade entre as duas grandezas? Não. Justifique. Não há relação porque idade e peso não são grandezas nem diretamente nem inversamente proporcionais. Essa é a justificativa, ok? Não tem relação, não são grandezas, não existe relação entre idade e peso. Questão 9. Um carro com velocidade de 60 km percorre 240 km em 4 horas. Qual o tempo gasto se a mesma velocidade for necessário para percorrer 1.800 km? Nossa, 1.800 km. Quanto ele vai gastar? Ele vai gastar mais tempo ou ele vai gastar menos tempo? Se ele aumentou o quilômetro, vai ser mais tempo ou menos tempo, certo? Vai ser aí mais horas, é isso. Se ele está andando 240 quilômetros, ele gasta 4 horas, quanto mais quilômetros ele percorrer, mais horas ele vai gastar, diretamente proporcional. Então, vou ficar com 240 vezes x, 240 x. 1.800 vezes 4. 1.800 vezes 4. 7.200. X é igual a 7.200 dividido por 240. X é igual. Posso eliminar um zero aqui. Posso eliminar um zero aqui. Certo? Então, x vai ser igual a 30. E vocês vão fazer as continhas aí, de 7.200 dividido por 240. Para ficar mais fácil, eliminei um zero, fico com 720 dividido para 24. 24 vezes 3, 72. É só acrescentar o zero. Então, x é igual a 30. Qual o tempo gasto se, com a mesma velocidade, que a velocidade foi de 60, foram necessários percorrer 1.800 quilômetros? Qual é o tempo gasto? O tempo gasto foi de 30 horas. Então, veja bem, eu tinha 240 quilômetros. O que foi que aconteceu? Aumentei os quilômetros. Se eu aumentei os quilômetros, eu vou ter que aumentar a quantidade de horas. Então, eu tinha 4 horas, passei para 30 horas, certo? Aí, a questão 9. Então, essa aí foi a nossa correção. Então, para casa, né, que não é para casa, é para vocês terem feito agora, durante a aula, no comecinho, a tabela da página 187. A primeira questão foi a tabela da página 187. E é de classe. E a segunda questão, vocês vão escrever grandezas diretas, inversas
e não proporcionais. E bota de lado, certo? Se são diretas, se são inversas ou se não são proporcionais. Eu sei que no livro vocês vão encontrar vários exemplos. Coloque os exemplos do livro e coloque mais exemplos extra. Ok? Então, uma boa terça-feira e boa aula a todos.